Olá, pessoal. Boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando mais uma transmissão através do Face e eu quero desde já agradecer a você que prestigia o nosso trabalho, a você que está do outro lado e que, na medida do possível, está interagindo conosco, tá? Desde já sejam todos bem-vindos. Iremos fazer uma breve transmissão ao vivo e eu quero pedir a tua participação, tá? Na medida do possível, assim que você puder estar interagindo conosco, por favor, fique à vontade. Nós vamos falar sobre um assunto que eu acredito que é fundamental durante a nossa caminhada. Com quem você anda? Você já ouviu falar de uma palavra chamada inveja? Com certeza sim. A Bíblia fala que aonde há inveja e espírito faccioso, aí há contenda e toda obra perversa. Então, é uma coisa que nós estamos lidando, porém é um inimigo oculto, porque ninguém sabe realmente quais são as pessoas que de fato estão ao nosso lado, com quem a gente pode contar. Primeiro porque a inveja está oculta e a maioria das pessoas que têm inveja dificilmente irão admitir que carregam esse sentimento. Porque o invejoso não é aquele que fica triste com a tua queda, é aquele que se incomoda com o teu sucesso, não é verdade? A nossa irmã Sara está conosco, nos desejando uma boa tarde. Dayara Manaíra dos Santos, Manuela, sejam todos bem-vindos, tá? Bem-vindas. Vamos separar alguns minutos. Sim, gente, antes de nós iniciarmos aqui a nossa transmissão, eu quero falar para vocês do trabalho que a nossa comunidade vai estar realizando nesse próximo sábado. O trabalho voltado para as mulheres. Um chá com as mulheres. Coroa em vez de cinzas, tá? Então, você, mulher, é a convidada, você é nossa convidada. Eu não estarei presente, tá? Pelo fato de ser um trabalho voltado para mulheres. Então, a nossa comunidade fica na rua Teco Teco C1, próximo à praça do bairro do Jorge Américo, tá bom? Quem quiser mais informações, entre em contato conosco através do Messenger, tá bom? Gente, vamos falar sobre esse assunto, a inveja. Com quem você anda? Quais são as pessoas que você partilha os seus sonhos, os seus projetos? E no final de tudo, com quem você estará? Né? Às vezes nós temos a impressão de que temos muitos amigos, que existem pessoas que vibram com o nosso sucesso, mas chega um momento em que a conclusão é que são poucas as pessoas com quem nós podemos contar, né? Isso é uma tristeza muito grande, mas é um fato. Temos que aprender a lidar com esse tipo de coisa, porque onde o homem está, constantemente nós iremos nos deparar com essa situação. A Bíblia conta uma história no livro do Gênesis, capítulo 4, verso 8. No capítulo 4 em si vai contar a história dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, onde diz a Bíblia que ambos ofereceram sacrifícios ao Senhor, porém Deus atentou apenas para a oferta de Abel. Diz a Bíblia que Caim ficou fortemente irado com aquilo e ele chamou o seu irmão para ir até o campo. Olha que coisa interessante. Ele chama o seu irmão para ir até o campo e, chegando em um determinado momento, ele tira a vida do seu irmão. Aí eu comecei a pensar nesse verso, eu estava refletindo nele, e é justamente com esse pensamento que eu quero conversar com vocês. Que Abel estava indo se encontrar com a morte, mas não sabia. Olha que coisa interessante, ele não tinha ideia do que iria lhe acontecer. Mas uma coisa que eu comecei a imaginar, e eu quero compartilhar isso com vocês. Como foi que Caim conseguiu convencer o seu irmão? Né? A questão não é o fato de levar ele.
E quando a gente traz isso para as nossas vidas, aquelas pessoas que nem sempre vibram com o nosso sucesso, são pessoas que às vezes estão comungando, aparentemente da mesma fé que nós. Mas como saber, como discernir? É difícil, porque pessoas dessa natureza não se revelam durante a caminhada. Assim como no momento em que os dois irmãos caminhavam juntos, ele tinha que fazer de tudo, eu me refiro ao Caim, ele tinha que fazer de tudo para convencer ao seu irmão a permanecer no caminho, para que ele pudesse concluir o crime, para que ele pudesse executar aquilo que estava no seu coração. Então, aqui nós percebemos com que tipo de pessoas nós estamos andando. Os meus pais sempre me diziam, principalmente o meu pai: diga com quem você anda, que eu direi quem você é, né? Então, aqui nós percebemos a história de uma família destruída, o primeiro homicídio que a Bíblia Sagrada nos mostra e que foi premeditado de uma forma tão cruel, sem que Abel soubesse o que iria acontecer, sem que Abel pudesse ao menos se defender, se explicar para o seu irmão. Mas é fato que isso aconteceu, né? E nós precisamos conversar acerca disso, porque nós não temos noção de quais são as pessoas que irão aparecer durante a nossa caminhada. É certo que nós conhecemos pessoas boas, conhecemos pessoas não tão boas, precisamos nos relacionar porque temos a necessidade de nos relacionar com todas as pessoas, porque ninguém vive só, não é verdade? E pelo fato de nós não vivermos só, às vezes precisamos, de certo modo, confiar em alguém para partilhar os nossos projetos, os nossos sonhos. Mas o que fazer? Como fazer numa situação dessa? É importante você começar a olhar para as pessoas que, de fato, se preocupam com você. Pessoas que vibram com o seu sucesso, mas também pessoas que estão ao seu lado nos momentos mais difíceis. E aí você vai fazendo apanhado, porque viver não existe uma receita pronta. Não é um bolo de cenoura que você abre ali o livro e diz como fazer. A vida nos reserva muitas surpresas. E é fato que nós aprendemos muito através de nossas experiências, com os nossos erros e com os erros dos outros, não é verdade? Então, aqui está a nossa vida, aqui está a nossa caminhada. E nós vamos tomar como exemplo a vida daqueles dois irmãos. E mais uma vez falando, aonde há inveja e espírito faccioso, aí há contenda e toda obra perversa. É isso que diz a Bíblia. Então, o fato de o irmão se incomodar, né? A preocupação de Caim não foi nem o fato de Deus não ter recebido a sua oferta, o seu sacrifício, aquilo que ele havia apresentado para o Senhor. Logo ele esquece, ficou aborrecido, mas aquele sentimento ele acaba tornando-se um sentimento muito ruim. É por isso que diz a Bíblia, você pode até irar, mas você deve tomar muito cuidado para não pecar. E foi essas duas coisinhas que aconteceram na vida de Caim. Ele se irou e ele acabou pecando. E o próprio Deus havia advertido a ele para que ele não viesse fazer tal coisa. Mas ele acabou se alimentando desse sentimento ruim e acabou tirando a vida do seu próprio irmão. Então, ele deixa de um momento de olhar para a recusa de Deus, mas começa a nutrir um sentimento ruim pelo sucesso do seu irmão. É fato que existem pessoas que não conseguem ser bem-sucedidas na sua vida e acabam atribuindo a sua falta de sucesso, seu infortúnio, a outras pessoas. E essas pessoas não sabem lidar com esse sentimento. E eu digo mais, nós precisamos também aprender a lidar com esses sentimentos, porque nós também não estamos livres de que isso venha acontecer nas nossas vidas.
Então, começando por nós, fazendo a leitura de nossa vida, do nosso caráter, daquilo que acreditamos, dos nossos valores, dos nossos princípios, quando nos deparamos com o sucesso de alguém. Que tipo de sentimento nós nutrimos, tá? Antes de nós fazermos uma lista negra das pessoas que não vibram com o nosso sucesso, vamos olhar para nós nesse momento. Como é que fica, como é que nós ficamos quando observamos alguém sendo bem-sucedido? Quando aquela pessoa partilha para nós a sua alegria, que tipo de sentimento nós ficamos? Então, a partir dessa leitura, nós vamos começar a corrigir a nossa alma, a nossa vida, para que a gente venha a ser pessoas felizes e também bem-sucedidas. Diz a Bíblia que Jó, ele prosperou quando ele orava pelos seus amigos. Então está aí o segredo. Quando você se alegra, quando você torce, quando você consegue externar de fato a alegria pelo sucesso do seu irmão. Quando a gente faz essa leitura, aprendemos a ser bem-sucedidos, até mesmo felizes durante a nossa caminhada. Mas o problema é quando esse problema não está em nós, mas nas pessoas que nos acompanham durante a caminhada. Porque os piores inimigos não são aqueles que dizem eu não gosto de você. Os piores inimigos são aqueles que estão ao nosso lado, próximo a gente, que sorriem, mas que de alguma maneira tentam nos conduzir para um caminho, para no determinado momento puxar o nosso tapete, para no determinado momento tentar nos destruir. Eu acredito que muitos de vocês já viveram essa experiência amarga. E é aí onde nós precisamos amadurecer, porque a vida é difícil, a caminhada não é fácil, e nós temos que fazer um filtro das pessoas com quem partilhamos a nossa vida, tá? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Nossa irmã Sara também está conosco. Que Deus abençoe. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. A Crispa Silva, Luzia Nunes, Washington, Meire, Júnior Ramos, Apóstolo Martins Moreira, que nosso Deus continue abençoando a sua vida, tá? A todos vocês que estão conosco. Então é isso, gente. Durante a caminhada, o irmão estava insatisfeito com ele. Caim não gostou de ver o seu irmão bem-sucedido. Ficou triste a princípio porque teve todo um trabalho para apresentar aquilo a Deus. Deus não aceitou, Deus não olhou para a sua oferta. Houve uma tristeza. Só que aquela tristeza deu lugar, abriu uma porta para um outro estágio ruim na vida dele, que foi a insatisfação pelo sucesso do seu irmão. Aquilo foi pior de tudo, porque ele deixou a inveja entrar na sua vida. E ele começou a maquinar uma maneira de como ofuscar o brilho que estava na vida do seu irmão. Conta uma história que, uma certa ocasião, uma serpente perseguia um vagalume. Isso é apenas uma história, tá, gente? E em um determinado momento o vagalume, já prestes a se render, para e pergunta para a serpente: antes de você me comer, eu posso te fazer duas perguntas? E a serpente diz: pode. A primeira pergunta é: eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente disse: não. Então eu vou te fazer a segunda pergunta: por que você quer me comer? E a serpente respondeu: porque você tem luz. Então, imagina aquilo que estava acontecendo no coração de Caim. Ele então cria uma situação, ele maquina, ele projeta uma forma de ofuscar a luz que estava na vida do seu irmão. E ele viu que a única maneira possível de tirar o brilho da vida do seu irmão era tirando a sua própria vida, tá? E assim ele convence. E a pessoa, quando é perversa, quando é má,
ela usa artifícios convincentes que acaba levando a uma situação dessa. Então ele convence o seu irmão, vamos ao campo. Aí eu fico imaginando o tipo de conversa que eles iam tendo. Tudo isso com o objetivo para fazer com que o seu irmão permanecesse ali ao lado dele, até que ele revela aquilo que estava no seu coração. Até então era apenas uma maquiagem, era apenas uma maneira de ludibriar, aquela conversa amistosa, né? Às vezes nós estamos em lugares onde pessoas nos abraçam, onde pessoas sorriem, nos aplaudem, né? Dão risada de nossas piadas, mas nem sempre aquelas pessoas vibram com o nosso sucesso, tá bom? Gente, eu quero agradecer a participação de vocês, eu quero que vocês pensem nisso, tá bom? E eu espero em breve estar mais uma vez partilhando em mais uma transmissão ao vivo através do Face. Forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.